convosco. Pode tomar o seu assento. Nós vamos ministrar com os irmãos nesta noite a palavra desta noite, a palavra que Deus tem para falar no nosso coração. Amém? Eu quero já de início dar o título da nossa mensagem, que é a seguinte: a boa parte nunca será tirada. Você pode repetir comigo? Então diga assim: a boa parte nunca será tirada. Amém? A boa parte nunca será tirada de você. Faz essa declaração, assim como você cantou nesta noite, que você crê. Faz uma declaração de fé que você crê que a boa parte nunca será tirada. Eu tenho um texto da Bíblia para ler, mas eu gostaria de dar abertura com outro versículo. Então vamos começar por Romanos capítulo 12, versículo 2. Romanos capítulo 12, versículo de número 2. Aí no Novo Testamento, é o quinto livro da Bíblia, amém? Quinto livro do Novo Testamento, aliás, não da Bíblia, quinto livro do Novo Testamento, Romanos, capítulo 12, versículo de número 2, que diz assim, ó: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Primeiro, antes de iniciar a mensagem, se você já quiser abrir lá no texto principal da mensagem, é Lucas 10, 38. Enquanto você vai abrindo a Bíblia aí, deixa eu comentar um pouquinho sobre Romanos. Amém? O que esse versículo está me ensinando? Que eu não devo me conformar com este século. Irmão, não se conforme. Não se conforme com as coisas erradas. Não se conforme com aquilo que não está dando certo na tua vida. Não se conforme com este século. Uma pessoa conformada é uma pessoa que aceita tudo que vem em sua direção, seja bom ou seja ruim. Então não se conforme com as coisas ruins. Não se conforme com aquilo que está dando errado, com aquilo que não está funcionando. Não se conforme se está faltando alguma coisa na tua vida. Por que eu não devo me conformar com aquilo que não está bom, irmãos? Sabe por quê? Porque a Bíblia diz assim, ó, que a vontade de Deus ela é boa, agradável e perfeita. Amém? Então repete assim comigo dizendo: a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Amém? Isso é para mim e para você. A vontade de Deus para a minha vida e para você, ela é boa, ela é agradável, ela vai me agradar e ela é perfeita. Amém? Deus nunca quer nada para a nossa vida que não seja bom, que não seja agradável e que não seja perfeito. Então a vontade de Deus ela é boa, agradável e perfeita. É por isso que eu não devo me conformar com esse século. Eu não posso me conformar com as coisas ruins que estão acontecendo na minha vida. Eu não posso, porque se eu me conformar, eu sou atropelado, passa por cima de mim, me vence, eu não vou conseguir vencer. Se você se conformar com a enfermidade, você nunca vai ser curado. Se você se conformar com a crise, você nunca vai prosperar. Se você se conformar com os problemas familiares, você nunca vai ter um lar de paz. E nós temos declarado na campanha que estamos fazendo no domingo: minha casa é um lar de paz. Então eu não posso me conformar com acontecimentos desagradáveis na minha vida, porque a Bíblia diz que a vontade de Deus é boa e agradável. Eu não posso me conformar, eu não posso me deitar na cama e me esconder debaixo de um cobertor quando as coisas não estão acontecendo bem na minha vida. Eu não posso me cobrir com o cobertor, ficar ali amedrontado debaixo de um cobertor, tremendo de medo, choramingando, reclamando se as coisas estão dando errado. Não, eu não posso me conformar. Eu tenho que reagir diante desses problemas. Eu tenho que reagir. Deus quer que você reaja espiritualmente, não aceitando, não se conformando. Ah, pastor, eu já estou conformado porque a vida é assim mesmo. A minha vida toda foi assim. Então vou dar uma palavra para você. A tua vida toda foi assim.
mas ela pode mudar a partir desta noite e não ser mais uma vida de sofrimento, mas ser uma vida de vitória. Basta você nesta noite tomar uma atitude e dizer: eu não me conformo com aquilo que está acontecendo na minha vida, porque o que Deus tem para mim é o melhor. Levante a mão direita para o alto e faz uma declaração. Você cantou nesta noite esse hino, declarando que você crê. Então faz uma manifestação de quem crê e diga assim: eu creio que a vontade de Deus para minha vida é boa, é agradável e é perfeito, e eu não me conformo com nada diferente disso, em nome de Jesus. Amém? Aplaude Jesus porque Ele merece. Glória a Deus, aleluia. Agora vamos para o texto. Lucas capítulo 10, versículo 38 até o 42 diz assim: e aconteceu que, indo eles de caminho, entrou Jesus numa aldeia, e certa mulher por nome Marta o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços, e aproximando-se, disse: Senhor, não se te dá de que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe que me ajude. Respondendo Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Amém? Glória a Deus. Levanta a mão direita para o alto e diga assim: eu escolho a boa parte. Isso nunca vai ser tirado de mim. Amém? Eu quero abordar nesta noite dois tópicos importantes a respeito disso. O primeiro deles é decisões acertadas. Né? Marta teve uma decisão muito acertada na sua vida. Foi receber Jesus na sua casa. Quem esteve aqui na semana passada, participando do culto domingo passado, acompanhou naqueles 5 tópicos que nós abordamos. E o último tópico, o título da mensagem semana passada era o melhor de Deus. E o último tópico dizia o quê? A melhor decisão que uma pessoa pode tomar, que é a decisão de receber Jesus como Salvador, é a decisão de entregar sua vida para Jesus, é a decisão de convidar Jesus a fazer parte da sua casa, da sua família, do seu trabalho, da sua empresa, dos seus negócios, das suas finanças, enfim. Aquela decisão de ter Jesus na sua vida de verdade, de ser um cristão verdadeiro. Então, Marta, ela fez uma decisão acertada. Ela decidiu receber Jesus na sua casa e receber Jesus na sua família. Mas eu tenho 2 observações para fazer em cima desse tópico, dessa decisão acertada. A primeira observação é que quando Marta recebe Jesus na sua casa, ela recebe também a palavra de Deus na sua casa. Porque Jesus, quando ele entrou na casa de Marta, ele entrou na casa de Marta para levar a palavra. Levou para ensinar. Ele entrou na casa de Marta para falar com as pessoas que estavam ali, para compartilhar com elas a palavra de Deus. Amém? Então sempre que nós, quando alguém recebe Jesus na sua vida, recebe Jesus na sua casa, no seu casamento, enfim, nós também recebemos com ele a palavra de Deus. Jesus traz consigo a palavra. E lá em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16, a Bíblia diz assim, toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, redarguir, corrigir e instruir para a justiça. Amém? Redarguir significa resposta com argumento. Então, a palavra de Deus, ela vem na nossa vida exatamente dessa maneira. Ela vem para nos corrigir, ela vem para nos redarguir, quer dizer, traz argumentos por que a gente tem que fazer daquela forma. Então, sempre que eu recebo Jesus na minha vida, ele vai trazer consigo a palavra. A palavra, ela vai começar a fazer parte da minha vida também. Ela vai em alguns momentos me confrontar, em alguns momentos ela vai me corrigir, em alguns momentos ela vai me fortalecer. Amém? A segunda observação que eu faço é que quando Jesus entra numa casa, ele se torna prioridade. Quando Jesus ele entra na vida de uma pessoa, ele se torna a prioridade na vida dessa pessoa. Então não é mais uma sobra de tempo.
Jesus entrou na casa de Marta, ele começa a compartilhar a palavra, mas ali naquele momento ele é a prioridade. Não que as outras coisas que precisavam ser feitas não fossem importantes. Servir as pessoas, cuidar da casa, limpar a casa, tinha sua importância. Mas naquele momento, o mais importante era a presença de Jesus. Então ele era uma prioridade. E a palavra de Deus também me ensina, lá em Mateus capítulo 6, versículo 33, que diz assim: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Amém? Quando nós entendemos esse princípio de ter Deus na nossa vida como prioridade de verdade, não apenas com sobra de tempo, não apenas em segundo plano, não apenas quando eu estou com problema, não apenas quando eu estou precisando de algo, mas verdadeiramente como parte da minha vida, como estilo de vida, o estilo de vida do cristão verdadeiro. Então, Jesus, ele é prioridade, ele tem que ser prioridade. Se você tiver que fazer uma escolha, faz a escolha acertada. Coloque Deus em primeiro lugar. Não deixe que nada ocupe o lugar de Deus. Não deixe que nada se coloque acima de Deus na tua vida. Então a Bíblia diz: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E aí vem acompanhado de uma promessa: as demais coisas serão acrescentadas. Deus se encarrega de acrescentar na tua vida aquilo que é necessário. Amém? Vamos para o segundo tópico. O primeiro tópico, então, foi decisões acertadas. Marta tomou uma decisão acertada de ter convidado Jesus para entrar na sua casa. A decisão que todos nós aqui um dia já fizemos, de receber Jesus na nossa vida como Salvador, como Senhor. Amém? Temos aprendido, Jesus tem falado conosco com a palavra, Jesus tem ministrado em nossa vida, Jesus tem, às vezes, tem nos advertido, tem nos corrigido, tem nos exortado, Jesus tem trabalhado em nós. Foi a decisão mais importante. Eu creio que na sua maioria, as pessoas que estão aqui, a sua vida, ela mudou depois que você deixou Jesus entrar. E mudou para melhor, e o melhor de tudo, irmãos, sem precisar de pressão. Você foi pressionado para mudar alguma coisa na tua vida, irmãos? Alguém que foi pressionado? Às vezes, eu estava numa cela esses dias, nós estávamos conversando, porque algumas pessoas, às vezes, elas ficam com medo. Elas até gostam da igreja, elas até gostam de Jesus, mas elas têm medo de ser pressionadas. Medo, não, mas se eu for para a igreja, vão me pressionar. Eu não posso fazer isso, não posso fazer aquilo. Eu tenho que... Irmãos, ninguém vai e ninguém deve te pressionar nada, porque nem Jesus te pressiona. E aí eu usei um exemplo para eles lá, para entender, e até para você usar quando alguém disser assim: eu até gosto da tua igreja, mas lá o pessoal, ninguém faz isso, ninguém faz aquilo. É verdade, tem um monte de coisa aqui que nós não fazemos, mas não é porque a gente obriga as pessoas a não fazer, é porque deixou de ser importante para nós. Então eu falei para eles: eu vou ensinar vocês um exemplo para vocês, quando alguém questionar lá, você dizer: não, pode ir tranquilo, que vai acontecer dessa forma contigo. Quer ver? Vou dar um exemplo para vocês. Quem aqui, quando era criança, chupava bico? Levante a mão, tá? Pode baixar quem está chupando bico. Brincadeira. Chupa, pouca, levanta a mão, quero ver. Quem chupava bico? É, bastante gente. Eu levantei, mas eu não preciso levantar. Irmãos, por que você não chupa mais bico? Porque você apanhou demais para largar o todo bico? Pode ser que alguns apanharam, né? Deixa eu contar uma experiência minha. O meu pai e a minha mãe sempre foram contra a história do bico. Nenhum dos filhos, até os mais novos, depois nós, os irmãos, acabamos comprando e tal, mas o pai não deixava. O pai sempre foi contra o bico, porque não, o bico não é higiênico, o bico faz os dentes ficar para frente, ficar torto, ele era contra, né? E ele dizia: que graça tem que ficar chupando essa borracha aí, não tem sentido. Então eu não chupei bico, mas criança é criança, né? Quando eu tinha 6 anos de idade, me bateu uma vontade de chupar bico, gente do céu. Pensa, sabe aquela vontade que te domina, que você não consegue pensar em outra coisa. Eu não conseguia pensar em outra coisa a não ser no par do bico. E aí eu morava numa cidadezinha pequenininha de interior, e lá assim, feriado até as pessoas não respeitavam muito. Mas dia santo, meu Deus, tinha uns santos assim que Deus o livre, né, irmão? Ninguém fazia nada. E era um dia santo daquele. Então o comércio tudo fechado, já tinha poucos comércios, e os que tinham estavam fechados. Eu me lembro que era tempo de inverno, que era frio, aquele ventinho, assim, parecia um minuano, frio.
E eu o dia todo com aquela vontade de chupar o tal do bico e incomodando o pai e a mãe. Eu queria um bico, eu queria um bico, eu queria um bico. E aí não tinha, porque não tinha onde comprar, tudo fechado. Lá por umas 6 horas da tarde, eu tinha um tio que morava junto com nós, ele era um pouco mais velho do que eu, mas não tão mais velho, então ele era um adolescente. O pai fez ele ir na casa do dono de uma bodega, aqueles comercial grandão assim de balcão, ir lá incomodar o cara, tirou o cara do conforto da casa dele, 6 horas da tarde, o cara era gente boa. Foi lá na bodega, abriu a bodega e vendeu o tal do bico. Aí, cara, eu junto, eu ali, mas eu tava assim me roendo, né? Vontade de pegar o bico, né? E sair me deliciando. Só que não podia, porque a mãe disse, não, traz pra casa pra gente lavar com água quente pra higienizar. Chegando em casa, eu ali, né? E a mãe pegou, esquentou água quente, jogou, higienizou bem o bico e deu pra mim. Eu peguei o bico. Que negócio ruim. Não quis o bico. Gente do céu. Eu não apanhei porque Jesus já tinha misericórdia da minha vida desde aquela época. Eu já vim dando livramento desde aquela época. Irmão, foi a única vez que eu botei o tal de bico na boca. Mas porque eu via, achava que era uma coisa assim, maravilhosa, gostosa. Mas era uma borracha. E aí eu só disse, eu não quero. O pai quase me espancou aquele dia. Mas vamos lá. Você chupou o bico até uma certa idade, não chupou? Aí você largou o bico. O bico fez falta para você? Não. Hoje chuparia bico? Não. Porque foi uma coisa natural. Conforme você foi crescendo, você foi abandonando alguns hábitos de criança. Quem recebe Jesus na tua vida, traz um monte de hábitos que adquiriu no mundo. Mas conforme ele vai crescendo na presença de Jesus, aqueles hábitos vão se fazendo desnecessários na sua vida e automaticamente vai saindo e a pessoa diz assim, eu não preciso mais disso. Amém, igreja? Use esse exemplo quando alguém te indagar se para vir para essa igreja tem que largar alguma coisa. Não precisa. Pode vir trazendo o bico, chupar bico à vontade, que quando crescer, naturalmente vai deixar o bico. Amém? Amém. Vamos lá então. Segundo tópico. Marta fez, primeiro tópico, Marta tomou a decisão acertada. Segundo tópico, escolhas acertadas. A gente toma decisões acertadas, mas a gente também tem que fazer escolhas acertadas. Irmãos, o que Marta estava fazendo não era uma coisa errada, mas o momento era errado. Cuidar da casa, servir as pessoas, atender as pessoas, não é uma coisa errada. Não é um pecado, mas o momento é que era errado. Ela estava fazendo escolhas erradas, porque aquele dia era o dia dela sentar aos pés de Jesus e ouvir o que Jesus tinha para falar. Era o dia que ela tinha que separar para Deus, era o dia que ela tinha que colocar Deus em primeiro lugar. Então essa é uma escolha que nós temos que fazer. Deus, você não vê Jesus repreender Marta, dizendo, ei, para e vem para cá. Não, Jesus apenas a corrigiu quando ela foi indagar Jesus a respeito de Maria. Então, em defesa de Maria, Jesus disse assim, Maria escolheu hoje a melhor parte, e o que ela escolheu nunca será tirada dela. A nossa vida, irmãos, é uma vida de escolhas. A gente escolhe o que vai comer. Às vezes a gente passa uma semana meio pesado, uma semana meio assim, meio mal-estar, estômago meio pesado, por causa de escolhas erradas. Pega o final de semana, vai para a pizzaria e come lá umas 15 fatias de pizza. Escolha errada. Leva uma vida toda descontrolada no alimento e na bebida. Quando chegar numa certa idade, a fatura vem. Escolha errada. A nossa vida é uma vida de escolha. Escolhemos o que nós vamos comer, escolhemos o que nós vamos vestir. Eu garanto que muitas das irmãs que estão aqui, hoje, lá pelas 3 da tarde, abriram o roupeiro e disseram, que roupa eu vou? E era 5h30, elas estavam ainda com a minha decisão. Não sei que roupa eu vou. São decisões, cara, para nós homens é mais fácil, né? Eu sou assim, eu sou aquele cara prático. Quando eu vou tomar banho, já vou pensando, hoje eu vou com tal roupa. Aí é uma escolha, né?
Só que nem sempre a minha escolha dá certo. Caso eu chegue na frente do roupeiro, hoje foi uma delas. Eu peguei uma camisa, falei, não vai dar, tem que pegar outra. Não funcionou a minha escolha, nem sempre a minha escolha dá certo. Mas a vida é uma vida de escolha. A gente escolhe para onde a gente quer ir. A gente escolhe o caminho que vai tomar. A gente escolhe profissionalmente que emprego nós queremos. Escolhemos os nossos amigos, os nossos relacionamentos. Tem gente que escolhe errado. Os relacionamentos de amizade, relacionamento mais íntimo, escolhe errado. Mas é uma escolha, cada um faz a sua escolha, né? Maria escolheu a melhor parte, que ela está aos pés de Jesus. Agora eu já vou encerrar. Agora, mas vem a notícia boa para você agora. Sempre que você escolher, eu quero que você grave isso no teu coração, porque o diabo, de vez em quando, ele pega um apagador e ele quer apagar da nossa mente essa informação. De vez em quando ele quer apagar da nossa mente essa informação. Sempre que você escolher algo relacionado com Deus, algo relacionado com Jesus, e Ele manifestar alguma coisa na tua vida, isso nunca será tirado de você. Nunca será tirado de você. Sempre que eu vou dar esse exemplo desta noite, vou dar um exemplo dessa semana. Quarta-feira você disse assim, eu escolho ir para o trilho do crescimento. Porque você veio aqui, você recebeu na quarta-feira, isso nunca vai ser tirado de você. Quinta-feira você disse assim, eu vou na célula hoje, vou lá buscar uma bênção para a minha vida. Você foi na célula, você recebeu uma bênção, isso nunca será tirado de você. Sexta-feira você disse assim, eu vou na campanha, eu nasci para vencer. Você veio aqui, você ouviu uma palavra, você recebeu uma bênção, isso nunca será tirado de você. Hoje você se preparou, você escolheu e disse assim, eu vou para a igreja, eu vou lá na campanha, minha casa é um lugar de paz. O que você vai receber hoje aqui nunca será tirado de você. Nunca será tirado da tua vida. Hoje você fez a escolha certa. E tudo que você receber de Jesus, nunca o diabo poderá tirar de você. É perpétuo. Deus te deu e é perpétuo. Sabe por quê, irmão? Sabe por quê? Porque Jesus sabe corrigir. Jesus sabe corrigir. Quando Marta estava lá agitada, ansiosa e veio questionar Jesus, Jesus soube corrigir. E Ele já me corrigiu e já corrigiu você muitas vezes. Com a palavra dele, já te corrigiu muitas vezes. Jesus sabe corrigir. Mas Jesus sabe recompensar. Aqueles que tiram tempo para estar aos pés dele, buscando uma bênção, buscando uma graça, buscando uma vitória. Jesus sabe recompensar. E Jesus tem prazer. Jesus não tem prazer em ficar corrigindo, mas é preciso, ele faz. Mas Ele tem prazer em abençoar. Ele tem prazer quando Ele vê alguém que chega diante de si, reconhecendo que Ele tem poder para abençoar e fazer o milagre. É por isso que você não pode se conformar. O diabo tenta mentir para nós. O diabo é pai da mentira. O diabo é pai da mentira. E ele está toda hora mentindo. Deixa eu ter uns minutinhos que eu vou encerrar com uma experiência que eu tive. Eu pastoreei numa cidade. E nós tínhamos uma congregação assim, numa vila, num bairro um pouquinho mais retirado da cidade. E aí foi uma congregação bem difícil, assim, muitos problemas e tal. E lá tinha muitas igrejas assim na volta, sabe? Igreja que a gente não sabe de onde veio, não sabe para onde vai, não sabe de onde veio o camarada, se tinha um histórico, Deus ou não, aquelas coisas. E você sabe que o povo gosta de ser enganado, né? O povo gosta, mas muita gente gosta de ser enganado. A Bíblia diz que o povo tem coceira nos ouvidos. Então, não é todo lugar, né? Mas tem lugar que é assim, se falar assim, ó, lá em tal igreja tem alguém que tem o dom da revelação. Um monte de gente para lá para ouvir a revelação. E eu, se sincero para vocês, eu não sou incrédulo com revelação e profecia, mas eu sou cauteloso. E aí, tinha uma igreja lá que batia muito contra nós. Nós era tudo errado. O jeito que eles se vestem errado, o jeito que eles falam errado, a música deles não é de Deus, tudo na nossa igreja não prestava. A deles era certa e a nossa era errada. E aí, irmãos, eles receberam uma carta.
E aí o pastor tirou cópia daquela carta não sei de onde que veio, mas a carta. O pastor tirou cópia da carta e distribuiu para os irmãos. E uma irmãzinha lá da igreja, desse pastor, confrontou uma irmã da minha igreja. Disse assim, ó, a carta que nós recebemos, leia para vocês verem, se vocês, tudo que está aqui não faz parte de vocês. E aí estava lá escrito a carta assim: quero agradecer, parabenizar, alguma coisa assim, porque vocês têm feito exatamente do jeito que eu quero. Vocês não cuidam da roupa, os homens raspam a barba, e bababá, as mulheres usam calça, ali, sabe aquela lista, né? Aquela lista enorme de tudo que nós não temos como costume na nossa igreja. E aí chegou no final da carta, estava escrito assim: assinado Lúcifer. E entregou para a irmã, e a irmã ficou balançada mesmo. E olha o desafio da irmãzinha lá da outra igreja. Leva para o teu pastor e vê se ele tem algo a dizer a respeito disso. O Espírito Santo está conosco, irmãos. O Espírito Santo está conosco, tá? O Espírito Santo está com a gente. O Espírito Santo não precisa, irmãos, de tempo para meditação, para pensar numa resposta. A gente dá a resposta na hora. A irmãzinha chegou com a carta e falou: ó, a pessoa falou isso e isso, e eu quero saber o que o senhor tem a dizer a respeito disso. Eu peguei e li a carta e falei para ela assim: bem escrita a carta, boa ortografia, dá até para convencer quem não tem Deus na sua vida. Só tem um detalhe, é quem assinou a carta. Na nossa igreja, nós respeitamos as cartas que estão na Bíblia, entre elas do apóstolo Paulo, do apóstolo Pedro e do apóstolo João. Mas carta de mentiroso nós não aceitamos, porque a Bíblia diz que o diabo é o pai da mentira, e foi ele que assinou a carta. Aí a irmã levou lá e deu a resposta para a outra irmãzinha. Não sei que atitude eles tiveram. Não dê crédito para a carta do diabo. O diabo tenta dizer para Jesus não te acusa, mas o diabo tenta te acusar. O diabo pega qualquer errinho que você cometeu e joga na tua cara. Está vendo? Essa palavra não é para você, você não vai ser abençoado, porque nesse quesito você está errado. Jesus nunca perguntou para ninguém se estava tudo bem, se estava com uma vida reta, sem nenhum pecado. Ele só dizia assim, ó: vai em paz, a tua fé te curou, ou a tua fé te salvou. Só isso. Se tiver que largar o bico depois, você vai crescer na presença de Jesus, vai largar o bico. Você vai ver que é desnecessário, que não precisa do bico, você sozinho vai largar. Mas não aceite o diabo dizendo para você assim, ó: você não vai conseguir, você não vai alcançar, você tem que se conformar em viver desse jeito. Não, irmão. Você não tem que se conformar. Você tem que dizer assim, ó: a vontade de Deus para a minha vida é boa, agradável e é perfeita. E é isso que Deus quer para mim. E é isso que eu vou ter. Porque eu tirei o meu tempo. E a Bíblia diz que quando eu estou aos pés de Jesus, aquilo que eu recebi, a boa parte, nunca será tirado de mim. Profecia, revelação, seja o que foi que Deus já te deu. Uma palavra. Você veio na igreja, uma palavra te arrepiou, recebe. Isso nunca será tirado de você. Tem mais um detalhe: a porta que Deus abriu, ninguém vai fechar. O emprego que Deus te deu é teu. É teu. A bênção que Deus te deu, a casa, o carro, seja o que for, que Deus te deu, é teu. Se foi proveniente da mão de Deus, ninguém vai tirar de você. O teu casamento é teu. Foi Deus que te deu, é teu. Ninguém vai tirar. Porque aquilo que Deus nos dá, a boa parte, nunca será tirado de nós. Fiquem bem em nome de Jesus. Nós vamos orar.